Bem, turma, vamos aqui para a correção da atividade. Na primeira questão, ele coloca no comando, né, que com base na leitura de análise do conto, vocês terão que classificar as afirmações seguintes, colocando se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Na primeira questão, na letra A, ele coloca Teleco e o narrador, eles se conheceram em um zoológico. Será que realmente eles se conheceram no zoológico? Claro que não. Então, eles se conheceram em uma praia, né? Então, é falsa. Letra B. Letra B, ela é falsa, porque ele coloca, quando o narrador encontrou o Teleco pela primeira vez e levou-o para casa, ele estava metamorfoseado em mulher. Errado. C. O narrador levou o Teleco para casa sem saber que ele se metamorfoseava em outros bichos. Pelo contrário, ele já sabia disso. Então, F. D. A mania de metamorfosear-se em outros bichos fazia parte do gênio ruim de Teleco e da sua aversão, nojo, né, aos humanos. Pelo contrário, ele fazia isso era justamente para agradar os humanos. Antes de ir para a casa do narrador, Teleco avisou que poderia virar cobra, pombo, girafa. Mesmo assim, o narrador aceitou. Corretíssimo. Segunda questão ainda para apontar verdadeiro ou falso, né, com base na análise. Ele coloca na letra A aqui, quando o narrador se irritava com as brincadeiras de Teleco, quando o narrador se irritava com as brincadeiras de Teleco, o coelho fingia arrependimento e os dois faziam as pazes. Corretíssimo. O Teleco, ele sempre foi muito sincero com o colecionador de selos. B. Certa vez, Teleco virou uma girafa no quintal, assustando o delegado que revistava a residência. Correto. Para quem lê o conto, há essa descrição de cada metamorfose do personagem. C. O primeiro atrito grave entre o narrador e o Teleco ocorreu quando o coelho se transformou em cobra. Corretíssimo, certo? Inclusive foi essa transformação que mais assustou o narrador, porque ele não esperava exatamente que o Teleco ele pudesse se transformar em uma cobra. D. O coelho transformou-se em homem, chamava-se Barbosa e tinha uma namorada, Teresa. Ele não se transformou em homem, ele se transformou em um canguru, né? E ele achava que, sendo canguru, ele talvez se aproximasse muito dessa estatura humana. Quando o Teleco virou canguru e arranjou uma namorada, o narrador expulsou-o de casa imediatamente. Pelo contrário, né? Ele só realmente expulsou tanto o canguru quanto a Teresa em um momento de muita intimidade dos dois, né? Ainda sobre afirmações, terceira questão, ele coloca a convivência do Barbosa, ela era tolerável porque o canguru era aciado e gentil. A convivência entre os dois ela era tolerável, pelo contrário, né? Ela foi intolerável porque chegou o momento em que ele foi expulso, né? B. O narrador, com o tempo, passou a gostar de Barbosa. Não gostou. Vocês viram aí que teve um atrito dos dois, né? Um momento da história. C. O narrador aceitava Barbosa por causa dos encantos de Teresa. É tanto que o narrador ele se apaixona por Teresa, né? Por isso mesmo que ele se encantou, né? Porque o Barbosa ele levava a Teresa muitas vezes para casa dele. D. Teresa tinha convicção de que Barbosa era um homem e não um canguru. É verdade, né? Inclusive ela afirma isso em um momento de fala do conto. Na condição de Barbosa, Teleco negava ter sido bicho algum dia, né? Realmente ele nega isso, né? Na cabecinha dele, se ele era canguru, então estava ótimo, ele estava bem próximo dessa característica que é ser homem. Quarta questão, afirmar ainda verdadeiro ou falso. A. O narrador, mesmo sentindo que seu amor não era correspondido, propôs casamento a Teresa. Isso é verdadeiro, né? Mas a Teresa ela acaba negando porque ela acha que o Barbosa ele tem muito mais atributos do que ele. B. Teresa aceitou casar-se com o narrador desde que continuasse a mãe de Barbosa. Errado. Ela deixou claro que Barbosa ele tinha muito mais características interessantes do que ele. C. Os ciúmes do narrador levaram-no a esmurrar Barbosa e expulsá-lo junto com Teresa de casa. Corretíssimo.
É tanto que a cena em que ele vê Barbosa e Teresa bem íntimos, né, é o momento em que ele não aguenta mais, né, a situação. D. O narrador esmurrou Barbosa quando o flagrou dançando indecentemente com Teresa. Verdadeiríssimo. E. Por causa de Teresa, o narrador e o canguru brigaram. Este venceu, mas foi expulso de casa. O narrador foi expulso de casa? Errado. E para finalizar, aqui em relação a verdadeiro ou falso, quinta questão, letra A, ele coloca: depois de ser expulso de casa, da casa do narrador, o Barbosa ele fez sucesso como mágico de um circo. Correto. B. Teresa, meses depois de ser expulsa, abandonou Barbosa e voltou para a casa do narrador. Ela pode até ter abandonado Barbosa, mas ela não voltou para a casa do narrador. Então é falso. C. O narrador ocupava suas horas de folga com filatelia. Tá correto, certo? No caso aí é relacionado aos selos. D. Teleco voltou à casa do narrador, mas não soube explicar direito o que aconteceu com Teresa. Verdadeiro, né? Tanto que ele chega transtornado, né? E todo de metamorfose com vários animais ao mesmo tempo. No final, como forma fixa de carneiro, Teleco morreu nos braços do narrador. Correto. Porque no caso é a última metamorfose realmente dele. A última metamorfose de Teleco foi de carneirinho para criança morta, encardida e sem dentes. Correto também. E a última questão, eu peço para que vocês escrevam, né, com as palavras de vocês, de que maneira esse conto, né, Teleco Coelhinho, ele pode se assemelhar à nossa realidade. E a resposta dessa sexta questão nós vamos colocar no grupo, né, em que nós vamos discutir.